Olá, tudo bem? Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Estamos utilizando máscaras, fazendo a higienização correta com o álcool em gel e também mantendo o distanciamento social. Tudo para que a gente possa continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um programa Painel Condominial. Que grande parte da população vive em condomínios, todos já sabem. Mas se analisarmos como foi esse ano para o âmbito condominial, chegamos à conclusão que foi um ano de destaque. Para falar um pouco sobre a análise de 2020 para o universo condominial, nós convidamos para participar do programa Painel Condominial de hoje, ele que é advogado especialista em direito condominial, Dr. Tiago Natalio, que também é coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo. Dr. Tiago, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial. Olá, um grande prazer participar aqui com vocês no painel condominial. Já tenho assistido bastante, tenho visto a grande repercussão que tem dado aí junto ao jornal Síndico Legal. Então, fico muito feliz pela participação e falando sobre esse assunto, né? De fato, um ano de altíssimo destaque aí para o segmento condominial, tendo em vista todo essa dificuldade que nós passamos. Acredito que todos tiveram, vamos dizer assim, os seus destaques, mas eu acredito que quem mora em condomínio, dado o fato de nós estarmos aí numa comunidade, existem muitos conflitos, muitas pessoas reunidas num local só, sem dúvida nenhuma que isso se aflorou e se destacou aí nos condomínios verticais, nos condomínios horizontais, e, sem dúvida nenhuma, tivemos aí diversos momentos diferenciados. Eu acredito que a advocacia condominial ela nunca foi tão requisitada quanto nesse ano, por conta aí de que nós tínhamos decretos praticamente que semanais no início, depois nós tivemos aí a Lei 14.010, que deu uma ideia de uma estabilizada, mas aquilo que nós imaginávamos que fosse durar durante muito tempo, o tempo já passou, o tempo da lei já foi, e a gente volta para uma situação parecida àquela anterior à própria Lei 14.010. Então, os conflitos se intensificaram de todas as formas, e, sem dúvida nenhuma, o objetivo, eu acho que o síndico, ele sem dúvida nenhuma, foi um grande protagonista. Ele realmente assumiu as rédeas do condomínio, da grande comunidade, e esteve aí à frente junto com a administradora, junto com a advocacia, e a gente vai explorando um pouquinho mais aí diante das perguntas que serão levantadas. Doutor, com esse destaque do direito condominial, conta pra gente do que se trata o livro Direito Condominial Contemporâneo, que o senhor é coautor. Esse livro, do qual eu sou coautor, nós temos a doutora Amanda Lobão Torres e a doutora Suzy Paula Duarte como organizadoras do livro. Temos diversos autores. Num momento, esse livro veio aí num momento de pandemia também, diante de todas essas dificuldades. O objetivo do livro é trazer aí diversos artigos relacionados ao segmento condominial, trabalhando com pessoas, advogados que atuam na área de condomínio, na prática do dia a dia, buscando aí temas de fato polêmicos do dia a dia do condomínio. Eu, por exemplo, escrevi sobre a questão relacionada às cobranças do ponto de vista do protesto da cota de condomínio. Ou seja, poderíamos ou não protestar, quando isso houve discussão, quando houve pacificação, mas o livro ele realmente busca aí uma linguagem diferenciada em termos de buscar aí o síndico como um público final, mas sem dúvida nenhuma que sem deixar de lado toda a parte da advocacia, gestão condominial, pessoas voltadas à administração. Doutor, o senhor acredita que o direito condominial ele teve mais voz e também teve mais importância durante esse período? Ah, sim, sem dúvida. Como dizia no começo, nós passamos aí um período de de um número muito elevado de decretos. Tínhamos lá no início, lá em março, em abril, momentos em que havia um decreto saindo praticamente toda semana.
E começou naquela questão relacionada à parte trabalhista, depois relacionado à aglomeração, à possibilidade ou não de aglomeração. Depois nós tivemos aí uma estrutura um pouco maior dos estados, fazendo aí os seus planos de combate à pandemia. Nós tivemos períodos em que foi trabalhado questão relacionada à utilização de máscaras. Tivemos momento em que nós falávamos sobre as reformas nos edifícios, ou seja, realmente a advocacia ela passando a ser muito requisitada pelos próprios síndicos, pelas próprias administradoras dentro dos condomínios, para que nós pudéssemos aí dar um pouquinho aí de luz em relação a todos esses decretos, às vezes uns decretos que nem são tão direcionados ao condomínio, mas tínhamos aí que ter uma interpretação voltada aí a facilitar a vida do síndico no dia a dia. Doutor, como o senhor vê o direito condominial hoje e como era antes? Essa comparação de como ele tem sido mais visto, né, e sido mais discutido também. Eu costumo dizer que, da mesma forma como aconteceu com as administradoras de condomínio, vem acontecendo com a advocacia. Nós estávamos aí, antigamente nós falávamos, por exemplo, só de gestão própria. Nós falávamos de uma autogestão nos condomínios em relação à própria administradora. Algo que nos dias atuais, dado o dinamismo, toda a complexidade, nós hoje praticamente que não conseguimos imaginar um condomínio sem uma administradora. Da mesma forma, aconteceu com a advocacia e vem acontecendo, a gente está num período aí de mudança, onde no passado nós não tínhamos a figura do advogado dentro do condomínio. E quando tínhamos a figura, nós imaginávamos conflitos relacionados somente a cobranças. Hoje nós estamos em algo muito mais complexo, os condomínios cada vez mais necessitando de assessoria jurídica, não somente para tratar desses assuntos relacionados à cobrança, mas uma diversidade de outros assuntos. Então, da forma como aconteceu com as administradoras, vem acontecendo com a advocacia e certamente vai acontecer com a engenharia num futuro bem próximo. Doutor Tiago, qual que é a sua expectativa para o direito condominial pós-pandemia, de acordo com essa valorização do ramo? Sem dúvida nenhuma que a gente, diante de diversos pedidos, diante de diversos condomínios que viram a necessidade de ter advocacia, a gente vislumbra aí para frente cada vez mais um aquecimento dessa economia no tocante à relação do advogado presente nos condomínios, o advogado presente nas assembleias, nos pareceres, e aos novos advogados, eu acredito que tem que ter um olhar diferenciado. Por exemplo, na academia mesmo, nas faculdades, não existe uma matéria específica que ela pudesse dar, vamos dizer assim, um total saber ou algo bastante aprofundado voltado ao direito condominial. Tem ali algumas coisinhas, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente precisa, sim, os próprios estudantes de direito, ter um olhar diferenciado, porque eu costumo dizer, às vezes, as pessoas quando saem da faculdade, elas imaginam, mas com quem que eu vou trabalhar, para que empresa que eu vou trabalhar, e elas andam da sua casa no serviço, em outros lugares, e não observam que os condomínios são grandes empresas que nós podemos prestar o serviço a esses condomínios. E lá existem diversos tipos de conflito, dos mais imagináveis possíveis, nos diversos ramos da advocacia. Então, temos sim que ter um olhar diferenciado e eu acredito que esse futuro é bastante promissor. Doutor, o senhor acredita que esse destaque do universo condominial pode justificar grande parte de migração dos advogados que estão trabalhando em outros ramos para o ramo do direito condominial? Sem dúvida. Hoje a gente já ouve falar. Antigamente, quando nós falávamos de uma advocacia, eu sou um advogado condominial, as pessoas até olhavam com um olhar assim meio estranho. Hoje, nos dias atuais, a gente vê diversas pessoas de outras áreas, às vezes até de direito tributário, dizendo o seguinte: não, eu estou iniciando aqui na área do direito condominial, vislumbrando novos horizontes, já com um olhar diferenciado. E isso, sem dúvida nenhuma, que não é só a advocacia. Eu acho que todas as empresas, todos os segmentos, se tiverem um olhar diferenciado para os condomínios, certamente encontrarão um nicho muito importante, um nicho muito interessante. Não é difícil, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o valor de que se arrecada de ordinárias, há quem diz que ele ultrapassa o que o próprio prefeito
arrecada de IPTU. Ou seja, estamos falando de um valor muito significativo. E isso, sem dúvida, acontece em todas as capitais do Brasil. Para finalizar, doutor Tiago, qual que é a sua dica e a sua orientação para os profissionais advogados que estão buscando se inteirar melhor sobre o direito condominial agora no período pós-pandemia, né, que nós estamos ainda passando por esse período, mas que logo logo a gente estará superando esse momento, e esses novos advogados que estarão trabalhando no ramo? Eu acredito que, como a gente não tem de fato na faculdade algo muito específico, todavia nos dá uma base muito boa em termos de toda a legislação como um todo, eu acredito que hoje nós temos diversos cursos. Não necessariamente os cursos de pós-graduação, embora eles sejam ótimos, às vezes a pessoa não tem aquela condição de iniciar por ali para ver se de fato gosta dessa linha, mas tem diversos cursos livres hoje em dia. Se nós abrirmos aí as páginas aí do Google, por exemplo, nós encontraremos diversos cursos específicos voltados à área do direito condominial. Temos ótimas referências aí no mercado, doutrinadores. Temos uma legislação que antes nós não tínhamos. Hoje, quando a gente fala de um livro voltado ao direito condominial, não muito tempo atrás a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, eu acredito sim que tem que iniciar aí com cursos específicos, mas também ir para as pós-graduações relacionadas ao direito condominial e, sem dúvida nenhuma, não parar de estudar nunca. O estudo ele é muito importante, querer conhecer o nicho também é muito importante. Então, procure advogados dessa área, conversem com os advogados, que certamente aí eles estarão de ouvidos abertos e portas abertas para conseguir inseri-los dentro desse ramo que é maravilhoso. Esse foi o programa Painel Condominial de hoje, fazendo uma análise de como está a situação do direito condominial no país nesse período de pandemia e também falando sobre o livro Direito Condominial Contemporâneo com o Dr. Tiago Natalio. Dr. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Painel Condominial de hoje. Eu que agradeço a você, também a toda a sua audiência, a todas as pessoas que estão aí relacionadas, te dando suporte para que isso seja possível acontecer. Fico muito feliz pelo convite e fico sempre à disposição, tanto do painel condominial e também como do síndico legal em todos os seus aspectos e trabalhos e temas e artigos. E fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Você acompanha também outras entrevistas no nosso canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E acompanhe também conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial no portal síndicolegal.com. Até o próximo programa!